A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Roberto Ibel, que está aqui conosco. Professor, eu gostaria de começar esse nosso diálogo, essa nossa conversa, justamente sobre a atividade Houthi. O presidente de Israel agora indica que os Houthis, um grupo rebelde do Iêmen, vem bloqueando as artérias do comércio internacional e tem essa capacidade, que estes ataques dos Estados Unidos podem trazer um desenvolvimento pacífico para a região. O efeito poderia ser justamente o contrário, o envolvimento direto dos Estados Unidos fazer com que a atividade rebelde se intensifique, assim, trazendo mais insegurança, mais tensão para a região no Mar Vermelho, principalmente no Oriente Médio. Qual que é a percepção geral? Seja bem-vindo, um ótimo dia a você. Obrigado, bom dia. Aqui a CNN. Acho que é muito pertinente a sua pergunta, porque a gente vai ponderar primeiro quem são os Houthis, né? Eles são também um dos braços, digamos assim, usando uma metáfora, do regime dos ayatollahs iranianos no Oriente Médio. Os outros braços ou tentáculos, né? Se a gente for pensar na figura mitológica, por exemplo, eram o grupo terrorista Hamas e também o grupo terrorista Hezbollah, né? Que foram aí severamente atingidos por ataques israelenses nos últimos meses, né, nos últimos 2 anos praticamente, desde que começa a guerra ali na faixa de Gaza. Hoje de manhã cedo, né, horário de Brasília, saiu uma declaração do governo iemenita, né, que tem uma proximidade ali com os Houthis, dizendo que eles poderiam fechar o Estreito de Hormuz em apoio ao Irã. Então, não é de se duvidar, Gabriel, de que existe essa possibilidade de tensionar ainda mais este conflito em uma região já muito tensionada, principalmente com o ingresso, digamos assim, oficial dos Estados Unidos neste sábado, com os ataques às bases iranianas, né? A base de produção de armas nucleares iranianas ali no Irã. Então, é possível que isso aconteça, existe até um cenário para o curto e médio prazo de que fatos Houthis consigam, por meio das suas conexões políticas e paramilitares, controlarem parte do Estreito de Hormuz, aí teria que passar por Omã, né? Pensando ali num mapa mundi, numa geografia, uma cartografia, melhor dizendo, mas existe essa possibilidade de afetar, sim, a navegação na região e, por consequência, o próprio comércio internacional. Eu estava até acompanhando aqui a CNN antes, os outros especialistas, inclusive um colega, o professor Leonardo Trevisan, comentaram sobre isso, né? A possibilidade de a gente ter impactos muito significativos a partir já de amanhã no preço do petróleo, em virtude das tensões na região. Então, não descartaria, sim, essa possibilidade de envolvimento direto dos Houthis, até porque tem essas conexões políticas com o regime dos ayatollahs no Irã. Professor Roberto, também participa dessa nossa conversa, Diego Pavão, nosso editor de internacional. Diego, inclusive sobre este tema, sobre a possível paralisação, bloqueio do Estreito de Hormuz, nós temos novidades, nós temos atualização, por favor. É isso, a gente recebeu agora há pouco a informação por uma TV semi-estatal do Irã, uma TV que tem ligações com o regime iraniano, mas tem também uma gestão independente, que é a Press TV. A Press TV está dizendo o seguinte, que o parlamento do Irã já teria aprovado um eventual fechamento desse Estreito de Hormuz e que agora a decisão final para que esse estreito seja fechado, de fato, caberia ao Conselho de Segurança Nacional do Irã, ou seja, não há uma decisão tomada efetivamente sobre esse fechamento. Agora, eu queria aproveitar essa informação para já emendar uma pergunta ao professor Roberto, que inclusive eu agradeço pelo tempo disponibilizado para falar com a gente aqui na CNN. Ainda sobre essa questão do Estreito de Hormuz, professor, essa seria a forma de retaliar mais fácil para os iranianos nesse momento, porque não envolveria, por exemplo, um ataque a bases americanas no Oriente Médio, na região do Golfo. Seria uma decisão até de ser tomada até de certa forma com uma certa rapidez. E a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: esse trunfo que os iranianos têm, o Estreito de Hormuz, o controle dessa passagem tão crítica para a exportação e para o escoamento de petróleo no mundo, poderia, de certa forma, fazer Donald Trump pensar duas vezes ou até mesmo recuar em relação a essa retórica, a essa estratégia militar que vem sido
adotada nesses últimos dias e, sobretudo, em relação a esse ataque que a gente teve dos americanos contra o Irã? Então, Diego, bom dia, uma satisfação dividir com você aqui a tela também. É uma pergunta complexa que tem várias variáveis, né? A gente fazendo uma análise desse cenário, sim, é possível que isto venha a acontecer, é retroceder, né, as ações do governo Trump com relação ao Irã, e ficou um pouco claro isso ontem, na própria declaração do presidente Trump, à noite, né, cerca ali de 2 horas depois da confirmação do ataque norte-americano ao Irã, de que os Estados Unidos não desejariam, naquele momento, prolongar estes bombardeios, embora isto seja possível. Por quê? É muito provável que Donald Trump, né, e seu entorno político, né, quem toma as decisões de política externa, de defesa, mas também de política econômica, sabem que é possível que um eventual controle Houthi, iraniano, enfim, seja de quem for, do Estreito de Hormuz, poderia prejudicar em muito o escoamento desta produção de petróleo. Eu até estava conferindo aqui antes de entrar ao vivo algumas informações com relação a isso. São praticamente 20 a 25% do escoamento da produção de petróleo mundial passa por ali. Quem está acompanhando agora pensa, mas 20, 25% não é muita coisa. Se a gente for colocar na balança, principalmente com destino aos Estados Unidos e outros países europeus, né? Então, isso teria um impacto, eu diria, quase que imediato, especialmente nas expectativas do preço do barril do petróleo. A gente teve 2 exemplos muito recentes de conflitos geopolíticos ou de questões globais que afetaram o preço do petróleo e tiveram impactos até mesmo aqui no Brasil, se a gente for pensar, né? Porque isso afeta lá no preço do frete, do preço do combustível, no posto de gasolina, enfim, né? Foi quando começa a guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e um pouco anteriormente, até durante a pandemia da Covid-19, quando se tinha incerteza sobre a logística do petróleo em tempos, né, de coronavírus, de isolamento, enfim. Então, existe essa possibilidade, eu não descartaria, sim, que os Estados Unidos estão aguardando para ver qual será a reação do Irã. Eu acho que um ponto importante, para além do Estreito de Hormuz, que é assim, muito significativo, é se de fato o Irã irá retaliar com as suas hipotéticas armas nucleares. Até o momento não está confirmado se o Irã tem ou não, tem a tecnologia. Mas se ele já tem uma arma de capacidade de impacto nuclear, se ela existe em primeiro lugar e, se ela existe, se ele irá utilizar contra Israel ou contra bases norte-americanas na região. Então, são essas as variáveis, mas eu acho que é importante a gente entender que sim, estamos testemunhando um momento de grande tensão geopolítica, talvez sem precedentes na história recente, talvez desde a guerra no Iraque em 2003, sem precedentes na região, que pode escalar muito rápido. O que significa isso? Podemos ter daqui a pouco o envolvimento de China e Rússia, que até o presente momento fizeram declarações muito enfáticas condenando as ações dos Estados Unidos ontem, mas também pediram pela diplomacia, né? Então, é importante ver qual será a resposta de China e Rússia, que são aliados dos iranianos na região. Perfeito. Inclusive, sobre esses efeitos econômicos, aqui no Brasil a gente sente pouco, pelo menos nessas últimas semanas, a alta volatilidade do petróleo por conta da política de abrasileiramento dos preços da Petrobras. Mas no caso de o petróleo explodir para 120, 130 dólares, como aponta recentemente um relatório do JP Morgan, o repasse seria praticamente imediato. A Petrobras não teria como segurar estes preços durante um longo período de tempo, que afetaria diretamente a inflação no Brasil, que ainda está fora da meta. Nos Estados Unidos, os repasses são imediatos. Caso o petróleo e o combustível fiquem mais caros, nós teremos repasse imediato para o consumidor e uma sazonalidade extremamente forte. É verão nos Estados Unidos, muitas viagens, muito consumo de combustível seria sentido diretamente, imediatamente pelo consumidor, em um país que a inflação, lembrando, também está acima da meta. Na Europa, Inglaterra, na zona do euro, a inflação também ainda próxima da meta ou acima da meta, como é o caso do Reino Unido. Então teremos um efeito imediato econômico caso este estreito seja fechado e o petróleo reaja dessa forma como o mercado prevê, com uma explosão dos preços a 100, 120, 130 dólares por barril.
Mas, professor, mesmo com todos estes efeitos econômicos, seria a resposta à altura que o Irã poderia dar aos Estados Unidos? Eles falam em um arrependimento profundo por conta dos ataques deste final de semana. Sim, tem um efeito econômico muito grande o fechamento do Estreito de Hormuz, mas teria o efeito narrativo desejado? Uma boa pergunta, Gabriel. E aí eu falo enquanto economista, agora não necessariamente quanto analista internacional ou professor de relações internacionais. Para efeitos econômicos, sim, é possível que se tenha esse efeito. JP Morgan normalmente não erra as suas previsões, e são previsões, inclusive, de consultorias de risco norte-americanas, têm pontuado essa possibilidade aí de um barril a 120, 126, até estourando $130, né, que tem um impacto inflacionário imediato. E a gente sabe que eu sempre gosto de comentar isso em sala de aula, né, até de maneira muito didática, um dos órgãos do corpo humano mais sensíveis é o bolso. Principalmente quando estamos falando de Estados Unidos e Europa, que tem uma relação de oscilação de preços muito atrelada ao preço do petróleo, como você explicou muito bem. Isso afeta combustível, combustível no período de férias, viagem, turismo, logística, frete, etc. Agora, para essa guerra de narrativas, eu tendo a concordar com você, sim, em efeitos práticos, a gente vai ter esse impacto inflacionário, enfim, mas é difícil a gente imaginar o impacto narrativo, midiático, inclusive olhando para o próprio Irã, até a construção dessa narrativa para os iranianos por parte do regime dos ayatolás, um impacto do preço do petróleo ser equiparado ao preço de um impacto de uma bomba, de um míssil, por exemplo, né? Então, é difícil pontuar qual será esse ponto de equilíbrio. E aí eu gostaria de agregar uma questão, né, que acho que é válido a gente refletir um pouquinho. Hoje, o Irã, o regime dos ayatolás, ele tem sim um suporte de parte da população, mas tem vários grupos de oposição, né, que tentam se articular com este enfraquecimento, né, dos ayatolás, não necessariamente estão no parlamento iraniano, mas dentro da sociedade iraniana, e você tem uma população jovem que faz oposição aos ayatolás, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante a ser pensado. Qual é a narrativa interna que este momento o regime iraniano está tentando construir? Eu tentei fazer um exercício na semana passada de acompanhar a imprensa iraniana e por meio de tradutores, enfim, ver o que estava sendo publicado nos jornais, todos vinculados, é claro, aos partidos, ao regime, à Guarda Revolucionária Iraniana, e o esforço que eles estão tentando fazer é de construir uma narrativa de que está tudo normalizado, que não haverá falta de combustíveis, alimentos e medicamentos. Então, o próprio regime sabe que ele está enfraquecido e que ele está perdendo, neste momento, tanto a disputa geopolítica, assim como essa guerra de narrativas. Então, pode ser que esse esforço hoje, apoiado pelos Houthis, apoiado pelo Iêmen, lembrando que outro país que controla também o Estreito de Hormuz é o Omã, que tem boas relações com os Estados Unidos e que pode ter aí até um conflito Omã-Irã, né? Esse esforço talvez não consiga alcançar as expectativas do regime iraniano na região e possa ser até mais um ponto para a sua derrota nessa disputa, que é militar, econômica, geopolítica, mas também uma disputa de narrativas e que aí afeta todo o Oriente Médio. Perfeito. Inclusive, o presidente de Israel, que conversava com a CNN Internacional, o senhor acompanhava aqui a entrevista, fala que não é o objetivo principal dessas incursões derrubar o regime iraniano, mas que seria uma consequência, abre aspas, na verdade, um efeito colateral abençoado. Essas foram as palavras utilizadas pelo presidente de Israel. Como você liga estas intenções sobre os ataques que, como diz Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, já estão sendo desenhados há semanas, se não meses? Olha, Gabriel, primeiro é importante entender, até para quem está acompanhando aqui a CNN, o que é a figura do presidente de Israel, Isaac Herzog, e a figura do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Como a gente estava assistindo aqui a entrevista, o sistema político de Israel ele é diferente, ele é semelhante a alguns modelos europeus, da França, Alemanha, enfim. A figura do presidente é uma figura de chefe de Estado, uma figura mais simbólica, mais protocolar,
enquanto que a figura do chefe de governo, Benjamin Netanyahu, é de fato a figura que lidera o executivo. E aí um ponto importante, Isaac Herzog, por muitos anos foi líder da oposição a Netanyahu, né? São de partidos distintos, até de crenças políticas distintas. Herzog tem um posicionamento sempre mais moderado do que Netanyahu, e ele deixa claro, olha, essas ações foram comandadas pelo chefe do executivo, não pelo presidente de Israel. Qual é a mensagem que a gente pode fazer, né? A leitura que a gente pode fazer dessa mensagem, dessa declaração de Herzog? Sim, talvez é um objetivo de Netanyahu, e eu até creio que seja de fato uma mudança de regime, provocar essa mudança de regime no Irã, não seria apenas uma consequência, mas lá talvez um objetivo específico, não um objetivo geral dessa operação. E Herzog entende que é uma consequência, aí abre aspas, né, abençoada. Ele concorda, mas talvez ele entende que essa não seria a prioridade de Israel neste momento. Então a gente entende, a partir dessas declarações de ambos, que são posicionamentos um pouco diferentes, mas lá no fundo, lá no final, né, sim, a mudança de regime está dentro dos objetivos, está dentro das próprias operações de Israel e me parece, nesse momento, Gabriel, também dos Estados Unidos, principalmente o que a gente viu ontem na declaração de Donald Trump à noite. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Obrigado, professor. Agradeço imensamente pela disponibilidade, por estar aqui conosco nesta manhã, nos ajudando a entender as consequências destes conflitos, em especial da entrada dos Estados Unidos nesta batalha. Obrigado. Obrigado, um bom dia a todos. Agradecido.